Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar sobre circuitos desenergizados. Vamos lá, pessoal! Para iniciar o assunto, que é um tema, inclusive, que eu vou usar a NR10 para falar dele, eu costumo sempre falar com relação a conhecer bem as normas, conhecer bem os quesitos de segurança, e hoje eu trouxe para mostrar para vocês o Guia do Setor Elétrico. O Guia do Setor Elétrico é uma encadernação que traz 4 normas para vocês. Então tem a NBR 5410, a NBR 14039, a NBR 5419 e a NR10. Aqui dentro a gente não tem a norma, tá? A gente tem as normas comentadas. O Guia do Setor Elétrico preparou essa edição que eles chamam de o Guia do Setor Elétrico de Normas Brasileiras. Então tem as 4 principais normas do setor elétrico, que é a baixa tensão, a média tensão, descargas atmosféricas e a NR10, que é a norma principal de segurança. Então eu estava lendo sobre circuitos desenergizados aqui no guia e eu achei interessante trazer esse tema para vocês. É importante a gente saber quando um circuito ele está desenergizado. Para isso, a gente tem na NR10 o item 10.2, que trata de medidas de proteção, no item 10.2.8, medidas de proteção coletiva. E aí o item 10.2.8.2 fala que as medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica conforme estabelece a NR10 e na sua impossibilidade de emprego de alta tensão. Então a primeira coisa que tem que ficar claro é que sempre que possível o circuito ele tem de estar desenergizado para que seja realizada uma manutenção elétrica, tá? Ou uma intervenção de qualquer tipo na instalação devido ao grande risco da eletricidade. Então a desenergização ela é uma medida de proteção coletiva, ela vai proteger todas as pessoas que estejam nas proximidades do circuito que esteja passando por uma intervenção ou por uma manutenção. Então, é claro, sempre que possível, desenergizar. E quando que um circuito vai estar sendo considerado desenergizado? No item 10.5 da NR10, ele trata sobre segurança em instalações elétricas desenergizadas. Então essa parte, esse item 10.5, e seus subitens, vai tratar só sobre a questão do circuito desenergizado. E aí é importante a gente entender que no 10.5.1 fala o seguinte: somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para o trabalho mediante procedimentos apropriados e obedecida a sequência abaixo. Então tem uma sequência que deve ser realizada para que um circuito seja completamente desenergizado e considerado desenergizado segundo os termos da NR10. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é o que a gente chama de seccionamento. Seccionamento, pessoal, basicamente é a abertura da chave, Então, se eu tenho um disjuntor, o disjuntor é um dispositivo de seccionamento. Se eu tenho uma chave fusível, se eu tenho um interruptor, todos esses dispositivos, eles interrompem, abrindo o circuito elétrico e impedindo que haja o fluxo de corrente elétrica. Então, o seccionamento é a primeira etapa. Muita gente acha que o seccionamento é a desenergização, mas o seccionamento é apenas uma das etapas do que a gente chama de desenergização. O próximo ponto é o que a gente chama de impedimento de reenergização. Além de seccionar o circuito, eu tenho que impedir que esse circuito ele volte a ter o seu sistema reenergizado através de algum dispositivo. Então eu tenho que fazer, pessoal, o impedimento de reenergização para que nenhuma pessoa inadvertida realimente o seccionamento, feche aquela chave ou ligue aquele disjuntor. Geralmente isso é feito através de sistemas mecânicos, cadeado. Hoje a maioria dos componentes de seccionamento eles já vem com algum dispositivo próprio ou alguma adaptação em que seja possível fazer um seccionamento e depois um bloqueio através de cadeado, ou de dispositivo que venha a trancar aquele dispositivo de seccionamento para que uma pessoa inadvertida não religue o sistema. O próximo ponto, e esse eu acho que é importante e ele é de responsabilidade do eletricista, é a constatação de ausência de tensão. Antes de fazer qualquer coisa, bloqueou, desligou, bloqueou
vai lá e constata a ausência de tensão, seja com o multímetro, seja com o detector de tensão ou equipamentos de medição apropriados aí para realizar a constatação de que não há diferença de potencial naquele circuito ou naquele ponto em que vai ser energizado, e esse ponto é muito importante, né? Ele é a garantia aí que o eletricista vai colocar lá e vai ver que não tem nenhuma tensão. Nem sempre quem faz o seccionamento e o bloqueio, né, que é o impedimento da energização, vai ser o próprio eletricista. Às vezes é o supervisor, às vezes é outra pessoa da área elétrica que vai estar fazendo isso, mas é uma obrigação do eletricista ir lá antes de executar a atividade e constatar a ausência de tensão. O próximo ponto é a instalação de aterramento temporário com a equipotencialização dos condutores dos circuitos. Basicamente, pessoal, depois que está seccionado, que está bloqueado e que o cara constatou que não tem tensão, você vai lá e faz o aterramento. Você vai pegar as fases, né, vai unir elas e vai jogar ela no sistema de aterramento. Isso vai garantir algumas questões. Por exemplo, se tiver uma descarga atmosférica enquanto está sendo realizada a manutenção, o aterramento temporário vai fazer o escoamento desse surto para o sistema de aterramento, ou se em uma eventualidade houver um religamento indevido, né, o aterramento temporário vai tentar escoar o máximo de carga para o sistema de aterramento, diminuindo a intensidade da corrente elétrica que possa vir a provocar um acidente aí, um choque elétrico ou um arco elétrico em uma pessoa que esteja intervindo no sistema. O aterramento temporário é um passo importante, ele é uma ligação efetiva e confiável dos condutores para o sistema de aterramento. O próximo ponto é a proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada, né? Então, às vezes você vai realizar uma manutenção elétrica e uma parte do circuito vai estar desligada, que é a parte que vai estar seccionada, bloqueada, né, e constatada a ausência de tensão e depois aterrado, mas pode ser que tenha pontos energizados, né? Então o circuito ele não necessariamente precisa estar completamente desenergizado, desde que o ponto em que vai ser realizado a intervenção esteja desenergizado. Mas os pontos que estejam energizados, eles têm que ser protegidos, né, do contato acidental durante a manutenção. Então, através de barreiras, né, através de sistemas de acrílico, sistemas de proteção, mantas para trabalho energizado, né, aqueles emborrachados que são usados para circuitos energizados. Então, tem que fazer a proteção das partes que estejam energizadas aí nesse ponto. E por último, a instalação da sinalização de impedimento de reenergização. Essa sinalização do impedimento de reenergização é aquele famoso cartão de trabalho energizado, né? Esse cartão vai conter as informações da manutenção, quem está realizando, quanto tempo dura, né, o desligamento. Então são informações importantes aí. Normalmente esse cartão ele fica preso junto ao cadeado, lá no seccionamento, e ainda é possível você sinalizar em mesas de operações em caso de máquinas. Então é importante usar o cartão, né, o cartão de bloqueio, que vai mostrar ali que existe uma pessoa intervindo naquele sistema, que aquele sistema não deve ser religado. Então isso aí evita mortes, né, impede que acidentes graves aconteçam. Então, pessoal, esses são os pontos da desenergização. Então, relembrando, seccionamento, impedimento da reenergização, constatação da ausência de tensão, instalação de aterramento temporário, proteção dos elementos energizados e instalação de sinalização. São aí os 6 passos que garantem que o seu circuito está completamente desenergizado. Feito esses procedimentos, a probabilidade de acontecer um acidente é muito reduzida, e isso pode salvar vidas, né? Está previsto na NR10 e deve ser realizado sempre que for realizada uma atividade, mesmo os autônomos, as pessoas que trabalham por conta própria, fazem instalações prediais dentro das residências, manutenções dentro das residências, tem que ter os dispositivos de segurança efetivos e confiáveis. Coloca o seu cadeado lá, tranca o painel, o QDC, tem que arranjar um jeito de se proteger, né? O autônomo é o próprio patrão, ele não tem uma empresa por trás dele, ele não tem um técnico de segurança por trás dele para ajudar ele nesses quesitos. Então é importante que ele tenha consciência de que isso é importante para ele, que a vida dele é o mais importante.
Bem, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Estou embasado aí pela NR10, né? Eu li bastante aqui no Guia do Setor Elétrico de Normas Brasileiras, né, que eu mostrei para vocês nessa edição, que é um livro muito bacana. O pessoal costuma me perguntar indicação de livro, eu sempre gosto de falar para o pessoal ler as normas, é importante conhecer bem as normas, e aqui a gente tem as normas de forma comentada, né, com detalhes que são bacanas aí para complementar o estudo de vocês. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado e segurança em primeiro lugar.